Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza, beleza? Vamos lá, vamos começar aí um estudo aí. É um estudo diferente agora. Esse aí vai ser um estudo aí que vai ficar, né, pro nosso conteúdo aí, né? Nosso conteúdo aí de estudos, certo? E essa aqui vai ser uma aula rápida, né, que eu vou passar aí, né, sobre a forma de operar aí, né, usando a técnica aí do scalp da modinha, certo? Que foi apelidada aí no nosso grupo aí, né, com esse nome aí. Eu agradeço aí o pessoal que deu a ideia, certo? E vamos começar, ok? Aqui é Daniel Lompa falando e a gente ainda tem muito o que aprender, tem muito o que estudar e tem muito conteúdo aí, né? E não podemos parar, né? Sigamos em frente. Maravilha? Bom, galera, esse aqui é o gráfico do USDJPY, gráfico de 4 horas. E aqui, lá no tempo atrás aí, né? Algum tempo atrás aí, eu tinha traçado aqui essa Fibonacci nesse ponto de reversão. E olha só o que aconteceu. Ele deu esse sinal aqui, né? Chegou aqui na região de 50% e foi caindo, derretendo, despencando, foi respeitando as regiões aqui de Fibonacci. Olha só que interessante, né? Foi caindo, rompeu essa região aqui de 261 e olha aqui onde ele bateu. Exatamente aqui, né? No limite da expansão de Fibonacci aqui, ó, de 423,6. Muito interessante, né? Eu deixei essa tela aqui, né, mais para a gente poder perceber realmente, né, como o preço se comporta, né, usando os níveis de Fibonacci, certo? Aqui depois ele voltou, fez um fundo duplo, né? Aqui olha só que interessante isso aqui, ele fez um rompimento, mas um falso rompimento, né? Eu tinha mandado um áudio, né, para a galera do grupo, né, comentando sobre isso aqui, ó, sobre o que os players fazem, né, no falso rompimento. Olha só, quem tava comprado aqui deixou o stop muito justo, foi estopado, certo? E quem entrou vendido aqui também deixou o stop por aqui, deixou o stop justo, também foi estopado, certo? Então o que os players fazem? Eles estopam tanto para baixo quanto para cima. Eles querem arrancar o teu dinheiro, certo? Eles só querem arrancar o teu dinheiro. Maravilha! Mas aqui, galera, olha só que interessante, no H4, né, o MACD começou a dar esse sinal aqui de reversão. Por quê? Porque ele rompeu a média, ó, olha só, a média rápida aqui, ó, ela rompeu, né, cruzou para cima, sinalizando uma possível alta. Claro que essa alta aqui só iria se confirmar após o rompimento desse topo aqui, certo? Aí nós teríamos uma tendência de alta aqui, uma reversão, certo? Uma reversão. E o que aconteceu? Exatamente isso, olha só, o MACD abriu, né, indicando para nós aqui uma alta, uma grande alta. Olha só que maravilha. Então tinha essa linha aqui também de resistência, né, que é uma linha que já vinha desde lá do gráfico diário. Olha só que interessante, ó, batendo aqui, ó, topo batia na linha, voltava, topo batia na linha, voltava, aqui ele rompeu e voltou, topo batia na linha e voltava, topo batia na linha e voltava, e agora rompeu, e o preço agora aqui no gráfico diário está trabalhando acima das médias. Olha só, acima das médias. E olha o que vem acontecendo aqui com o MACD. O MACD, nesse período todo aqui, ele trabalhava em baixa, certo? Mas aqui há uma possibilidade que daqui a alguns dias ele possa romper para cima e nós tenhamos aqui uma tendência de alta no USDJPY, certo? Isso aqui eu estou olhando nos gráficos maiores para eu poder identificar as possíveis tendências. É isso que eu faço. Eu estou identificando aqui as possíveis tendências em tempos maiores, certo? Olhando o movimento de gráficos maiores para eu poder me direcionar melhor em gráficos menores, em tempos menores. Então eu sei que aqui o gráfico do diário pode haver uma reversão de tendência a partir desse movimento aqui, né? Desse cruzamento aqui, certo?
Então, se ele fizer esse movimento, nós vamos ter aqui uma alta, ok? Nós vamos ter uma alta até algumas regiões aqui aproximadamente. Deixa eu ver aqui. Vamos traçar uma Fibonacci aqui. Aqui. Olha só. É possível que o preço faça esse movimento aqui, a partir das médias móveis, faça esse movimento até chegar aqui no 100%, ó, 111.786, certo? É possível, ok? Então vou ficar de olho, né? Porque se ele romper esse topo aqui, tem algo para chegar aqui, ó, nessa região, certo? Olha só, 113.630, tem alvo para chegar aqui. Claro, isso vai levar aí muito tempo, certo? Vai levar muito tempo para chegar aqui. Maravilha? Mas então, vamos lá. Vamos ao que interessa agora. É a forma de operar no scalp, no day trade. Bom, como eu já vi que o gráfico do H4 ele já está direcionado para cima, né? Uma possível tendência, né? Eu vou procurar aqui eventos de compra, certo? Eu vou procurar aqui os melhores cenários para, certo? Aqui eu estou olhando no gráfico de 1 hora e eu vejo que o gráfico de 1 hora, pelo MACD, sinalizando que a força maior é vendedora, certo? Então, nesse cenário aqui, interessante entrar em situações de venda. Ah, mas como assim, Daniel? Isso confunde. Olha, no H4 o cenário é de compra, maravilha? Mas dentro do H4 nós podemos entrar também em alguns cenários de venda. Por quê? Porque nós temos aqui, nós temos aqui um cenário baixista, que conforme o MACD indica, que a força predominante é de venda. Por quê? Porque eles tentam forçar o preço para baixo, né? Chegando numa região, num nível de suporte, ok? Mas o pessoal que está de olho no H4 sabe que provavelmente o preço vai subir, ok? Então eu vou observar aqui nessas situações, vou procurar aqui por regiões, né, que possam me dar oportunidades para venda, tipo essa aqui, tipo essa situação aqui, ok? Essa aqui é uma situação que eu posso procurar uma venda nessa região. Essa aqui é uma situação que eu posso procurar venda nessa região. Porque o preço fez esse topo, olha aqui. Chegou aqui fazendo esse topo, chegou nessa região aqui de resistência, sentiu, né, uma resistência aí, fez esse candle aqui enorme, né? Bateu aqui nas médias, rompeu e agora ele voltou para fazer o quê? Para fazer o pivô de baixa. Olha só, para fazer o pivô de baixa. E fez, né? Olha o MACD cruzado para baixo no H1, ok? Né? E ele formando aqui um pivô de baixa, né? Quem pegou uma venda nessa região aqui seria um ponto interessantíssimo para entrar vendido, certo? E olha o que o preço fez, deu aí, né? Para quem pegou nessa região aqui, deu aí, né? Mais de 400 pontos na queda. Certo, mas eu vou diminuir para um tempo menor aqui para a gente poder observar o que acontece nessa situação. Olha aqui. No H1 nós tínhamos visto, né, que isso aqui poderia ser um cenário de reversão, porque o preço bateu nesse topo, né, sentiu resistência, fez essa queda, né, voltou para a região de média, ok? Né, e começou uma queda. Eu estou vendo aqui que o MACD ele está cruzado para baixo, então eu vou me atentar aqui, vou me alertar para... Certo? Aqui eu estou olhando no gráfico de 1 hora e eu vejo que o gráfico de 1 hora, pelo MACD, sinalizando que a força maior é vendedora, certo? Então, nesse cenário aqui, interessante entrar em situações de venda. Ah, mas como assim, Daniel? Isso confunde. Olha, no H4 o cenário é de compra, maravilha? Mas dentro do H4 nós podemos entrar também em alguns cenários de venda. Por quê? Porque nós temos aqui, nós temos aqui um cenário
um cenário baixista aqui, conforme o MACD indica, que a força predominante é de venda. Por quê? Porque eles tentam forçar o preço para baixo, né? Chegando numa região, num nível de suporte, ok? Mas o pessoal que está de olho no H4 sabe que provavelmente o preço vai subir, ok? Então eu vou observar aqui nessas situações, vou procurar aqui por regiões, né, que possam me dar oportunidades para venda, tipo essa aqui, tipo essa situação aqui, ok? Essa aqui é uma situação que eu posso procurar uma venda nessa região. Essa aqui é uma situação que eu posso procurar venda nessa região. Porque o preço fez esse topo, olha aqui, para o M15, para a gente poder ter uma ideia do que aconteceria realmente aqui no M15. Olha só, num tempo menor. Se você quisesse arriscar um pouco mais e pegar lá no olho do mosquito. Olha só que interessante. Aqui foi esse ponto, né, da resistência. Olha só que o preço fez aqui, né? Aqui já dava uma venda pelo M5, olha só, o MACD cruzou aqui, né? Ele fez esse movimento, voltou para a região aqui, né? Fez aquele pivô, né? Um pivôzinho de baixa e deu uma venda até aqui, ó, o MACD do M5 cruzando, certo? E lá no H1 a gente estava vendo, né, que o MACD já estava cruzado para baixo, então o cenário baixista se confirmando em todos os tempos aqui, olha só que interessante. Isso aqui foi um exemplo muito show mesmo da gente poder observar. E nessa região aqui, olha só, confirmou ainda mais. O MACD fez o cruzamento, porque é um tempo menor, né, e ele é um pouco mais sensível. Ele fez esse cruzamento aqui, né, para indicar uma alta, só que ele não foi, ele voltou, logo ele já voltou. E quando ele voltou, já sinalizando uma venda. Olha só o que o gráfico fez toda essa queda aqui. Olha só, que interessante. E lá no M1... vamos observar o que aconteceu no M1. Vamos ali, dá uma olhada. Olha só. Aí, ó. Não, um pouco mais pra cá, eu acho. Acho que é mais pra cá. Aqui. Vamos lá. Não, não é aqui. Vamos chegar lá. Aqui. No M1 já fica um pouco mais complicado da gente poder interpretar, né? Mas olha só essa situação aqui. Lá naquele topo da resistência, olha o que aconteceu. Ele subiu, tentou bater na resistência, lá tentou romper a resistência, voltou para a região das médias, tentou ir mais uma vez, aí reverteu, olha só, rompeu o fundo. Rompeu o fundo e aqui no M1 já deu um pivô de baixa. Olha aqui, ó. Já deu um pivô de baixa e reverteu. E o MACD como é que tava? Já estava cruzado para baixo. Olha aqui. O MACD já sinalizando aqui no M1 lá, ó, a venda. Então esse aqui foi o primeiro cenário de venda, certo? Até essa região aqui. Muito interessante, né? Depois ele voltou. Olha aqui, voltou, aqui sinalizando já uma reversão, né? Mas como o cenário, né? Como eu estava observando aqui um cenário no M5, no M15, no H1, né? Eu acreditava, né? Praticamente eu sabia que se o preço fizesse esse movimento aqui, essa correção, né, seria só uma correção para que ele continuasse caindo, né, com base no M5, no M15 e no H1, pois eles já estavam em cenário de venda, né? Então o que aconteceu? Eu fiquei observando que o preço, depois que fez esse movimento aqui, né, olha só o que aconteceu, ele também deu o mesmo cenário. Olha aqui no M1, olha, ele fez esse topo aqui, certo? E aí depois, quando ele voltou a fazer esse topo, ele já estava aqui abaixo das médias, olha só, já não rompeu, já não subiu mais, né, para fazer um topo um pouco maior aqui, e já cruzou o MACD. Quando ele cruzou o MACD, olha só que cenário interessantíssimo aqui para entrar na venda. Olha só que cenário interessantíssimo. Por quê? Porque você tem o M1 cruzando para baixo, olha só, aqui dava para entrar alavancadíssimo aqui, ó, olha, com a mão cheia. Dá pra ter entrado aqui e pego, olha só,
quantos pontos? 130 pontos, 50 pontos. O seu alvo é de 50 pontos, olha só. Você teria entrado aqui, ó, alavancado e saído aqui, ó, 50 pontos, olha só que maravilha. E deu, fechava seu dia aqui, ó, não precisava muita coisa não, certo? E olha só que interessante o cenário, o M5 indicando venda, o M15 indicando venda e o H1 indicando venda, dentro de um cenário altista do H4, certo? Dentro de um cenário altista do H4 e uma possível reversão de tendência do gráfico diário, certo? E o que mandou aqui, o cenário baixista, certo? Então, essa aqui foi uma situação de venda, né, que deu bastante lucros aí. Eu peguei essa venda aqui, né? E aqui também eu fiz mais uma marcação aqui, né, mostrando também aqui um cenário aqui de venda, né? Nessa situação aqui eu poderia olhar, eu teria que olhar aqui no gráfico de M15, olha só, o gráfico de M15 foi essa região aqui, certo? Essa região aqui, ó, olha aí, ó, o que aconteceu, certo? E agora nesse aqui, vamos olhar aqui nesse aqui, o que aconteceu, olha só, aqui eu tinha o MACD cruzado para cima, certo? Mas já se preparando para fazer uma reversão, ok? No M15. No H1 eu tinha ele, né, cruzado para baixo. Então aqui é um cenário um pouco arriscado, né, para fazer uma compra, né? Seria interessante, né, entrar numa venda, certo? Mas no M15, olha só, o cenário aqui ainda indicava uma alta, ok? Ainda indicando uma alta no M15, né? Isso só iria se confirmar realmente após o rompimento, né? Cruzamento das médias aqui do MACD, ok? Então observei esse ponto aqui, né? Ele fez esse fundo nessa região, depois ele voltou, fez esse fundo aqui, né? Sentindo suporte, né? E aqui num tempo menor, no M5, né? Eu observei também essa situação. E olha só o que aconteceu. Ele bateu a primeira vez, bateu a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez ele tentou romper, certo? Indicando aqui o MACD, olha só, a venda. Mas quando ele rompeu essa última vez aqui, o MACD começou a subir. Começou a subir e quando ele fez esse cruzamento, olha o que aconteceu aqui, ó. Deu uma compra, excelente compra, olha só. Essa região aqui foi muito interessante, né? Essa compra que ele deu aqui, depois ele voltou nessa região aqui de resistência, né? E começou a queda, né? Por quê? Porque os gráficos maiores, né? Do M15 e do H1 já estavam sinalizando que o preço poderia cruzar para baixo, né? Para manter o cenário baixista. E aí começou a sexta-feira, né? Que já entrou já na sexta-feira, né? Todo esse mercado aqui ficou lateral, né? E não deu para fazer muita coisa, certo? Então esse dia de sexta-feira foi muito ruim, né? Para poder fazer operações. Olhando aqui no M5, essa situação aqui também daria uma compra interessante. Olha só, no M5 nessa região, eu vou marcar aqui. No M5 nessa região, olha só, o preço ficou lateral, ok? O MACD cruzou para cima, certo? Ficou nessa região aqui, ó, cruzado, né? E aí é de se observar, né, o que o preço vai fazer. Se o MACD cruza para baixo aqui, então é um cenário, possivelmente que o preço vai cair, ok? Que o preço vai fazer esse movimento aqui. Mas o MACD continuou cruzando para cima e quando chegou nessa região aqui, olha só que interessante. Aqui foi uma notícia. Aqui foi uma notícia de quinta-feira, certo? Quando chegou nessa região aqui, olha o que o preço fez. Deu esse estouro aqui, ó, olha só. Muito interessante também. Então aqui, nessa parte aqui, eu acredito que tenha acontecido foi na quinta-feira que aconteceu uma notícia aí que seria positiva pro dólar e tal, né? E eu percebi que o preço se manteve muito aqui embaixo, né?
a notícia sairia positiva para o dólar e o preço se mantendo aqui, ó, muito em baixa, né? E depois, quando deu o estouro da notícia mesmo, olha o que aconteceu. O mercado já estava barato, estava baixo aqui, né? E eles entraram comprando aqui, né? Alavancando tudo, o mercado aí, né? Para depois saírem aqui, né, nessa região. Então, você fica de olho nesse comportamento, né, dos players, você consegue também interpretar as situações dos gráficos, certo? Você sabe que, por exemplo, 10 horas da manhã vai acontecer uma notícia, né, e você consegue entender que a notícia vai ser positiva para o dólar, por exemplo, certo? Mas horas antes você vê o gráfico caindo, você vê o gráfico fazendo esse movimento aqui, horas antes da notícia. Opa, então você pensa, por que o gráfico está caindo se daqui a pouco tem uma notícia positiva, né? E a tendência é que o gráfico suba. Certamente alguém está diminuindo o preço para poder comprar mais barato, certo? Ou alguém está manipulando o preço, né? Para que quando chegue próximo à hora da notícia, eles comprem muito mais barato e possam vender mais caro. Certo? Então isso é a manipulação do mercado, isso é a precificação do mercado. A precificação do mercado ela pode acontecer tanto para queda quanto para alta, ok? A gente tem dois cenários aqui de precificação do mercado. É quando você tem a chance de interpretar uma notícia e saber que a notícia vai ser positiva, e você tem um cenário do preço caindo antes da notícia. Então, você consegue interpretar, né, essa precificação, né, de que os players querem comprar mais barato antes da notícia. Então, eles derretem o preço, certo? E também existe a outra forma de precificação, né, do mercado, é quando você sabe, quando você consegue interpretar que uma notícia vai ser positiva e antes mesmo de sair a notícia, o preço já está aonde ele deveria estar com a saída da notícia. Então você tem um cenário que o preço não se move quando sai a notícia. E geralmente ele vai se mover ao contrário. Por quê? Olha só, esse aqui é um movimento de precificação antes da notícia. E esse aqui é um movimento de precificação na notícia. E o que acontece depois? Acontece isso aqui, uma queda. Por quê? Os players sabem que vai sair uma notícia importante. Eles estão vendendo para comprar mais barato. Certo? Acabam vendendo. Quando sai a notícia, eles acumulam aqui, deixam o pessoal acumular. Quando sai a notícia, eles compram e saem na região onde provavelmente a notícia seria mais forte. Então, quando sai a notícia, o preço, o mercado já está precificado e ele não vai mais do que isso. Não vai mais. Certo? E quando sai a notícia, ao invés do preço subir mais, ele começa a cair. Por quê? Porque aqui vai ter muito mais liquidez de pessoas querendo comprar, só que vai ter os grandes players batendo. E precisa ter comprador para eles baterem forte. Olha só, precisa ter comprador. Então a gente consegue perceber isso, né, e tentar e consegue se posicionar também nessas regiões. Olha só que interessante. E como que a gente consegue interpretar isso? Através do MACD. O MACD sinaliza, né, o comportamento do mercado em certas regiões, né, e você consegue também interpretar, né, a partir de agora você vai conseguir interpretar, né, esse pensamento dos players, certo? Então, galera, é mais ou menos isso, né? Esse é o primeiro vídeo aula aí que eu vou estar passando, certo? De como funciona essa técnica aí do scalp.
né? E com certeza mais pra frente aí terão outros, né? Eu vou me aperfeiçoar mais, né, nessa questão aí, para gravar muito mais vídeos aí, né, detalhando muito mais essas situações aí de compra, venda no scalp, day trade, swing trade e tudo mais, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado, né, a galera aí, certo? Bons estudos aí para todos e vamos lá, um abraço, tchau!